Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 8 de abril, quarta-feira, dia de pronunciamento aí do presidente Jair Bolsonaro. Já vou falar desse pronunciamento novo. Acabou de sair uma notícia agora importante do TRF1, presidente do Tribunal da Primeira Região, Carlos Moreira Alves, derrubou a decisão da primeira instância do juiz Itagiba Catapreta, que havia determinado o uso, a destinação dos fundos partidário e eleitoral para o combate ao coronavírus. Essa é uma demanda de toda a sociedade. Já noticiamos, inclusive, uma decisão similar da primeira instância lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, a juíza de Duque de Caxias, que depois foi derrubada na segunda instância, e da mesma forma agora aqui. Por quê? Por quê, Cláudio? Porque não é assunto do judiciário, é assunto do legislativo, né? Então, de fato, não tem como sair disso aqui. A gente tende a pressionar, né? Temos que pressionar o Senado. Aliás, nós noticiamos hoje, alguns senadores já começaram a fazer isso. Noticiamos aqui propostas do Lazier Martins, outros senadores começaram a pressionar o Davi Alcolumbre para que se mexa, levante a bunda da cadeira e faça alguma coisa, Davi Alcolumbre. Não é possível. Pegou coronavírus, passou 2 semanas internado, saiu, recuperou a saúde, retomou a presidência do Senado e é incapaz de tomar uma decisão, sabe, de cortar na própria carne. Ontem o Rodrigo Maia fez aquela mise-en-scène lá, destinou 150 milhões para o combate ao coronavírus do orçamento da Câmara. O Davi nem isso. Então, assim, nós queremos, a sociedade quer que as autoridades, né, que esses brasileiros do andar de cima se movimentem em prol daqueles que estão aqui no andar de baixo. Não é possível. E, na verdade, não é 150 milhões. Tinha que ser os 3 bi, né? 2,9 bilhões para ser exato, que é a soma desses dois fundos de campanha, para imprimir santinho, para pagar advogado, para fazer caixa 2. Vamos parar com essa sacanagem, vamos parar de hipocrisia, muito discurso bonito. Nós noticiamos aqui, depois paramos de noticiar, porque toda hora aparece um deputado, um senador com um projetinho muito bonito, muito lindo, só para aparecer na mídia, né? Projetos que nunca serão julgados, nunca serão votados. O parlamentar provavelmente nem fará qualquer esforço para que sejam votados os seus projetos, as suas propostas, né? Parlamentares aí obscuros. Aliás, como temos, né, parlamentares obscuros que são eleitos e que passam ao largo, né? O sujeito não faz nada, absolutamente nada. É agora que aparecer propondo soluções, né? Soluções que a gente sabe que não serão adotadas. Então, olha, não tem jeito. Nesse caso aqui, pelo menos essa manifestação, essas tentativas aqui do juiz de primeira instância, elas servem como um caldo, aí uma massa crítica, né, do nosso ambiente político para que, de fato, o Congresso faça alguma coisa. O Congresso, até agora, só está fazendo sacanagem, só está fazendo safadeza. Só está preocupado só em fazer o quê? Eu avisei isso tem umas 3 semanas, quem me acompanha sabe. Pegar os projetos de reforma, né, de melhoria do Estado, de desburocratização, pegar isso tudo, descaracterizar, projetos são de iniciativa do Executivo, do Governo Federal, descaracterizar, tirar a paternidade, pegar alguma outra coisa, né, colocar dentro de um outro pacote, assumir, colocar então o carimbo ali, é meu, Rodrigo Maia, é meu esse projeto, eu é que botei aqui o orçamento de guerra para salvar esse país, né? E quando você vai ver, tem uma opção de pegadinha, como aconteceu hoje nós denunciamos, eles teve de suspender a votação aí da MP do Plano Mansueto, né, que era um plano de resgate aos estados, que permitia linhas, né, de financiamento, mas até com o governo assumindo certas garantias, você conseguia ali um limite de endividamento de até 10 bilhões, né, um valor alto, para você ajudar, né, nesse processo todo. E aí
a turma aí do Maia resolveu fazer o seguinte, falou assim, não é isso, eu não quero 10, eu quero 180 bi. Publiquei mais cedo, descaracterizaram todo o plano do Mansueto e resolveram pendurar essa conta de 180 bi. Conta que está pendurada, quem vai pagar? Você, eu. Igual a conta, né, que está pendurada, e aí a gente tem de fazer a crítica, né, porque todos esses projetos aí tem muita coisa boa. Tá aí, a gente está acompanhando o cadastramento do pessoal do Corona Voucher, estamos acompanhando a briga jurídica, né, que se tornou a questão da redução da jornada de trabalho. Agora aí o Lewandowski resolveu se meter, botar o sindicato no meio, a decisão está lá no STF, é um absurdo no momento de crise a gente ter esse tipo de discussão, mas enfim, estamos também acompanhando. Agora, olha, plano para salvar banco não dá, e está lá na PEC do Orçamento da Guerra, a gente tem de ficar de olho nisso aí, 650 bi, 1,2 tri, cada hora é um valor, né? É dinheiro que os bancos vão poder pegar, né, e trocar como garantia, pegar as carteiras de dívida que eles têm, empurrar para o Banco Central, colocar como garantia, mas é na verdade para empurrar para o Banco Central, e eles tirar essa grana aí, a grana que vem do Tesouro, que vem do BNDES via Banco Central, e emprestar. Tem pelo menos 650 bi. Quem garante que esse dinheiro será emprestado? Tem que criar formas de garantir isso, porque senão eles botam dinheiro no bolso, né? Como garantir que esse dinheiro vai financiar a produção industrial, a reabertura de empresa, a recuperação econômica? Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser discutido, debatido de uma forma séria. Esse negócio dessas audiências, dessas votações aí em plenário virtual, olha, ninguém está mais acompanhando nada, a turma está fazendo o que quer. Então, assim, por favor, olhem isso, atentos, atenção. Eu sei que é muito preocupante tudo que está acontecendo, as mortes, etc. e tal, mas assim, não deixem de fiscalizar, não deixem de pressionar, você que precisa, que está ali, você que está com o negócio dependendo disso, você que precisa negociar com seus funcionários, pressione os seus parlamentares, por favor, né? É preciso, essa gente só funciona na base da pressão, vocês sabem disso. Bom, que mais eu destaco aqui? Vocês querem falar logo do discurso? Vamos falar do discurso, vamos falar aqui do discurso. Bom, antes de falar do discurso, não, vamos falar do discurso, vamos logo falar do discurso. Bom, o Bolsonaro, ele fez um discurso, estou aqui pegando para a gente falar certinho. Bom, vamos lá. Ele falou várias coisas importantes desse discurso, um discurso que obviamente não traz nenhuma maluquice, embora seja um discurso que enfatize muito a questão da cloroquina, e aí esse é um outro problema, não é um problema de se discutir a cloroquina, se recomendar nessas situações de emergência, discutir protocolo, tudo isso é importante. Mas o que a gente está assistindo é a politização da cloroquina, a ponto da cloroquina, né, ter virado aí a pílula do Bolsonaro, né? Não que ele não tenha o mérito dele em receitar, mas ele não pode transformar isso em política, como uma forma de você contrapor governador, contrapor inimigo político, fazendo aposta, tá? Então isso também é ruim, assim como é vergonhoso o que o Dória fez hoje mais cedo, dizendo que foi o Davi Wippe, né, que se automedicou com a cloroquina lá. Ele disse na coletiva que foi o Davi Wippe que recomendou o uso da hidroxicloroquina para o Mandetta. Isso é uma brincadeira. O Mandetta até ironizou isso na coletiva agora à tarde, falou que isso aí que não é bem assim, né? A discussão foi travada em grupo, foi discutido em grupo. Então, assim, tá todo mundo agora querendo aí a paternidade da cloroquina que é como eu já falei aqui outras vezes, é um medicamento, não é um medicamento feito para a Covid-19, essa doença. É um medicamento já que existe há muito tempo, já é aplicado há mais de 40, 50 anos para outras doenças, artrite reumatoide, para a questão da malária. Enfim, tem muita coisa que é usada, só um segundo aqui. É que toda hora chega a mensagem aqui. Então, assim, é um medicamento que está sendo, vamos dizer assim,
ele está sendo reinterpretado, né, as condições dele aí como um auxiliador nesse processo de cura. Eu já disse aqui, muitos médicos estão colocando tudo, né, estão testando, colocam a hidroxicloroquina, mas não é uma coisa que você toma e imediatamente tem um resultado. Então, você faz uma combinação, os médicos estão fazendo combinações, estão fazendo coquetéis, os testes estão sendo feitos. Existem pesquisas mais avançadas, outras menos, mas no mundo inteiro está todo mundo dedicado a isso. Então, eu sempre destaco aqui, é importante, vamos deixar a ciência falar, vamos deixar que ela fale mais alto no momento desse e evitar politizar, senão fica essa coisa vergonhosa aqui. Então é o Dória agora querendo dizer que foi o médico dele ali que receitou a cloroquina, o que não é verdade. Então o próprio Mandetta desmentiu. Isso é uma coisa que de fato precisa ser estudada, precisa ser é preciso ter cautela, né? Então também é ruim quando o presidente da República vem num discurso, em pronunciamento aí, em rede nacional, para colocar isso como se fosse uma pílula mágica. Ela não é uma pílula mágica. Nós temos históricos de outras situações, outros medicamentos que já foram utilizados em larga escala em situações emergenciais e que depois nós acabamos nos deparando com efeitos colaterais graves, né? Às vezes para grupos, não só para grupo de risco. É cardíaco, a gente já sabe que tem um problema da cloroquina aí para uso dos cardíacos, mas às vezes, sei lá, mulheres grávidas, crianças, você precisa dosar, precisa testar, fazer os protocolos de acordo com cada grupo. Então não é uma panaceia que você vem aqui, é penicilina, bota em todo mundo, não importa, tá certo? Então é sempre bom a gente ressaltar para que as pessoas também não fiquem naquela assim, então vou correndo na farmácia para comprar, eu vou no mercado negro, daqui a pouco estão vendendo na internet, na Deep Web, tá certo? Então assim, agora é bom que se amadureça esse debate. Na verdade é necessário, é essencial que se amadureça esse debate. E é a última coisa que os nossos políticos estão fazendo, né? Vista aqui essa questão. Então estava lá o Davi Wip negando, não queria falar, depois vazaram a receita médica dele, a receita que mostra ele administrando, né, tomando aquilo antes, dia 13, né, de março, e o diagnóstico dele do coronavírus é do dia 25, se eu não me engano. Então ele estava se automedicando como uma prevenção, né, se ele estava usando como profilático, não deu resultado, tá certo? Porque ele se contaminou, teve que ser internado, inclusive. Já o Calil, Roberto Calil, veio a público dizer que usou, mas usou com várias outras coisas, tá? O Calil, aqui ó, o que o Calil disse? Ele deu uma entrevista para Jovem Pan dizendo o seguinte: pela ética médica não quero influenciar outros tratamentos, é uma responsabilidade muito grande, meu estado geral era péssimo, foi discutido com a equipe vários tipos de tratamentos, dentre eles a hidroxicloroquina, e aceitei. Fiz o uso da hidroxicloroquina, sim. Melhorei só por causa dela? Provavelmente não. Ajudou? Espero que sim. Tomei corticoide, anticoagulante e antibiótico, tá? Então, o próprio Roberto Calil, que foi citado pelo Bolsonaro no seu discurso, ele ligou para o Roberto Calil e agora citou ele, né? Citou o Calil, dizendo que o Calil está receitando a hidroxicloroquina, tá? Então, essa é a questão. O próprio Davi Wip teve que admitir que não tinha nada contra a hidroxicloroquina. Então também é uma hipocrisia essas autoridades, né, como a gente tinha questionado ontem, né, por que não fala? Por que esconde? Ou por que critica e está fazendo diferente? E numa boa, são referências, tem um vídeo, né, no início de março, quando essa epidemia aqui ainda não tinha alcançado, né, o nível de virulência que tem, o Davi Wip e o Roberto Calil gravaram um vídeo, estavam conversando com o outro numa entrevista, dizendo que era uma gripinha, né, na mesma linha aí, né, do próprio Bolsonaro, na mesma linha do Drauzio Varela, né, que isso é só mais uma gripe, não sei o que lá, e todos eles foram surpreendidos. Então é o que dá você não entender o processo, não ter a sensibilidade e a sabedoria de analisar todo o contexto, entender daquilo que você não sabe, né? Procurar entender daquilo que você não sabe, ou admitir que você não conhece aquilo, né? Porque é sempre aquela questão, eu falo para vocês aqui com muita tranquilidade, sobre política,
Política eu entendo conheço todo mundo, conheço os personagens, sei, adianto aqui, antecipo para vocês os movimentos todos. Agora, sobre tratamento de pandemia, de um vírus novo, eu não sei nada. O máximo que eu faço aqui é tentar reunir informações e trazer para vocês, para que vocês também possam avaliar, possam discutir em cima disso. Então, quando eu olho também colegas de profissão, né, é isso, né? Quem sabe muito, na verdade, não sabe nada, né? Quem tem muita certeza provavelmente vai cometer erros, né? Então, na verdade, é preciso que você tenha muitas dúvidas para enfrentar os problemas com a cautela necessária, ainda mais um problema desconhecido que está sendo um desafio para todas as nações, né? Bom, então, seguindo aqui na questão do pronunciamento dele, o Bolsonaro disse o quê? Pegando aqui. Bom, disse que ser presidente é olhar o todo, não apenas as partes, que o objetivo do governo sempre foi salvar vidas, embora ele tenha dito que muitos morreriam, tá? Pela primeira vez ele se solidarizou às famílias, não tratou como uma baixa de guerra, um efeito colateral. Então ele se solidarizou às famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra, né? Hoje são 800, e reiterou que vírus e desemprego devem ser tratados simultaneamente. Aí o que ele fez? Marcou posição aqui de uma questão que está na Constituição. Pouca gente se debruçou para entender, mas assim, todas as decisões foram tomadas aí de isolamento, etc., em nível estadual. São medidas, e até municipal, são medidas que estão previstas, né? Quando você tem uma crise sanitária, essa emergência sanitária cabe justamente ao governador tomar essas medidas, e o Bolsonaro deixou isso claro, falando aqui respeito à autonomia dos governadores e prefeitos, mas muitas medidas restritivas são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre a amplitude e duração. Bom, e não é, né? A gente tem, o próprio Mandetta, quando dá as coletivas, está sempre falando que os contatos, inclusive todas as estatísticas, toda a avaliação disso é feito em contato direto com os estados. Então também não dá para jogar toda a carga, a responsabilidade, isso é que quem está... Olha, se você perdeu o seu emprego, a culpa é do seu governador, a culpa é do seu prefeito, né? Então assim, isso aqui é política, tá? Isso aqui é política. A gente sempre, eu particularmente, sempre falei aqui, sempre defendi o quê? O consenso, a busca de um consenso, o diálogo. E a última coisa que o Bolsonaro e vários desses governadores, como o Dória, o Witzel, a última coisa que eles procuram é o diálogo, né? Então, ele diz aqui que, claro, tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar e que essa sempre foi minha orientação a todos os ministros, observadas as normas do Ministério da Saúde. Ah, bom, aí então tá aqui, olha. Claro que todo mundo quer trabalhar, claro que eu quero que todos voltem a trabalhar, mas tem de observar as normas do Ministério da Saúde. Então é disso que se trata. Você determina lá uma lista de serviços essenciais, mas que estão submetidos às diretrizes do Ministério da Saúde, que então estabelecem o distanciamento social, tá? E aí, lógico, quando você tem excessos, abusos por parte de governadores e prefeitos, você tem lugares que você não tem registro de nada e está lá o cara fechando, às vezes, serviço que não tem a menor, interferência, nenhum problema, e você está causando né? Então você tem que ter um entendimento muito claro do que se trata. Vocês podem imaginar o que é um prefeito lá do sertão da Bahia, né? Tomando uma decisão como essa, com base em quê? Com base nas informações que chegam pelo secretário de saúde dele? Quem é? Tá pegando informação aonde? Esse é o Brasil profundo, né? As pessoas esquecem isso. Um dia desse eu botei até uma foto aí, publiquei um post, né, numa cidade, acho que é a cidade do litoral, lá no sul, que o sujeito botou um monte, fechou a cidade, botou concreto e fechou a entrada da cidade. Porra. Bom, Bolsonaro, por uma questão aí de estratégia, né, abandonou o discurso de reeleição, evitou falar em reeleição, muito pelo contrário, enfatizou aqui, olha, quando eu deixar a presidência, pretendo passar ao meu sucessor um Brasil muito melhor do que aquele que encontrei em janeiro do ano passado. Claro, quem está decidindo hoje a eleição de 2022 é a Covid-19, não tenhamos dúvidas disso. Mas, como eu digo, mais uma vez,
A politização é que estraga, tá? A politicagem é que estraga o processo. E aí o presidente disse, então, o seguinte, que após ouvir médicos, pesquisadores, chefes de Estado de outros países, passou a divulgar nos últimos 40 dias a possibilidade de tratamento da doença, né, na sua fase inicial aqui, com a hidroxicloroquina. Aí ele conversou com o Khalil, cumprimentando aí pela honestidade, por ter admitido que usou a hidroxicloroquina, não só com ele, mas com dezenas de pacientes, e disse que todos esses pacientes estão salvos. Disse que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, o Khalil disse que vai estar ministrando o medicamento agora para não se arrepender depois, no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvado milhares de vidas, tá? O Bolsonaro aproveitou aqui para agradecer o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o povo. Quer dizer, a gente venho relatando aqui o fechamento da Índia para exportação dessa medicação, inclusive agora no dia 4 estava proibida qualquer tipo de exportação. O Trump ligou, o Bolsonaro ligou, mandou carta, 30 países estão pedindo para a Índia abrir, né, para exportar a hidroxicloroquina, então ele teve aqui a garantia que até sábado a Índia vai estar mandando matéria-prima para a produção da hidroxicloroquina aqui no Brasil para 2 laboratórios, a AMS e Apsen. Bom, é isso. Tá claro aqui no depoimento do Khalil, que achava que era uma gripezinha também, né? O desespero, né? O desespero, a falta de confiança daquilo que está fazendo. Né? Ele está fazendo porque, olha, é o que tem, como eu disse ontem. Só nos resta, né, apelar para isso. Então, tá aqui, é o que tem, mas isso também está sendo estudado, torcemos para que dê certo, mas tem outras drogas também sendo testadas, mas essa é a que está mais popularizada em função justamente desses efeitos que têm sido registrados aí de positivos, tá? Bom, o que mais eu destaco para vocês aqui? O Mandetta, cara, disse na coletiva o seguinte, que ele falava da necessidade, obviamente, aí de combater o coronavírus e que reconheceu a dificuldade de implementar plano de manejo das favelas por serem regiões dominadas pelo tráfico e pelas milícias. Então, ele disse que a saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia, porque também são seres humanos e precisam colaborar, ajudar e participar. Quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente deixa claro que todo mundo vai colaborar. Na verdade, aqui é uma admissão da falência, né, do controle do Estado sobre o seu próprio território. É o Estado paralelo, que a gente convive com esse Estado paralelo, seja controlado pelas facções criminosas, seja pelas milícias. Esse é o Estado paralelo. É o Estado paralelo que o Moro tem, né, tem aí se esforçado para combater, mas que não é fácil. Falando em Moro, inclusive, foi criticado pelo Gilmar Mendes, que voltou aí a aparecer, inclusive elogiando Davi Wip, e voltou a aparecer fazendo politicagem também, né? Apesar de ser ministro do Supremo, criticando o Moro, criticando o ministério que não está fazendo nada. Aí o Moro revidou, né? Revidou, justamente dizendo que ele é comentarista político, e aí a única coisa que a gente sugere aqui é que o Moro peça a suspeição do Gilmar Mendes naquele caso que está com o Gilmar Mendes, né, que está para ser votado, inclusive, pelo STF, para ser julgado pelo STF, o pedido do Lula, né, de suspeição do Moro. Então, na verdade, tem que pedir a suspeição do Gilmar Mendes, que ele não pode atuar nesse caso. Bom, o fato é que várias cidades já estão registrando o retorno de atividades, com autorização ou não de governador, de prefeito. Aqui em Brasília mesmo, hoje eu peguei engarrafamento, São Paulo registrou o primeiro congestionamento após 15 dias, né, de quarentena. Então as pessoas estão, obviamente, no desespero saindo por aí. E aí, falando em STF, né, falei do Gilmar, o Alexandre Moraes acolheu um pedido aqui da OAB para assegurar a governadores e prefeitos o poder de decretar quarentenas independentemente de eventuais decretos de Bolsonaro que suspendam as medidas. Bolsonaro havia anunciado a possibilidade de fazer um decreto nesse sentido e o Gilmar Mendes vetou isso porque, como eu disse, a Constituição dá esse poder aos estados e municípios de atuar em emergências sanitárias. Bom, o que mais eu destaco para vocês aqui? Hoje chegamos a mais de 1,5 milhão de casos no mundo de pessoas infectadas. Aqui no Brasil,
só registrando aqui o nosso 800 mortes e quase 16 mil casos, 15.927 casos. Eu ressalto aqui o seguinte, nós tivemos 600, né, estamos aqui com um acréscimo de 133 mortes. Então, considerando que ontem foram 114, antes foram 60 e poucas, nós estamos aí numa possível subida. E aí a gente tem de ter muita cautela, muita calma nesse retorno, porque justamente todas as autoridades de saúde avisavam, olha, essas próximas semanas serão as semanas que vão definir o comportamento dessa doença, da Covid aqui no Brasil. Então a tendência, a expectativa já era de alta. Então vamos aguardar, vamos esperar para ver o que vai acontecer, se o número de óbitos vai continuar subindo, tá? Muito, muito, muito importante esse acompanhamento. Inclusive infelizmente, dentro dessa estatística de mortes, morreu hoje um recém-nascido, né, prematuro, né, foi infectado pelo novo coronavírus e não resistiu. Tem apenas 5 dias de vida. Bom, de registro aqui importante, o Mandetta anunciou na coletiva que a compra de 15 mil respiradores da China, tinha um valor aí de 1 bilhão, ela foi cancelada porque não havia expectativa de entrega. Bom, então infelizmente os 15 mil respiradores que estávamos aguardando não chegarão, tá? O Mandetta passou a conversar aí com empresas nacionais que estão adaptando suas linhas de produção para produzir respiradores, encomendou aí 14 mil respiradores para os próximos 3 meses. Qual é o problema, Cláudio? O problema é que muitos das peças também são importadas da China. Olha a questão da dependência de novo aí, comentei ontem no meu vídeo. Então, olha, perspectiva bem complicada em relação a equipamentos para tratar pacientes em estado grave, tá? Bom, eu falei do negócio do Plano Mansueto, mas antes, o Maia quer votar amanhã, vamos acompanhar e pressionar para que isso não aconteça. E aí, nós temos aqui, tem um registro importante aqui, o secretário de Política Econômica, o Adolfo Saxida, disse na coletiva mais cedo que ele recebeu uma ligação ainda em dezembro de 2019, uma ligação do Paulo Guedes, em que o Paulo Guedes expressou preocupação sobre o surto da epidemia lá na China, né, do coronavírus, a preocupação de que isso pudesse tomar proporções planetárias e atingir o Brasil. E aí pediu para o Saxida para planejar, fazer um plano para enfrentar aí, justamente um plano de recuperação econômica para enfrentar, de blindagem econômica para enfrentar essa situação, seus efeitos. O pessoal ficou meio assim na dúvida se da veracidade dessa versão, por 2 motivos. Porque assim, se o Paulo Guedes realmente alertou, né, a gente esperava que ele também alertasse o presidente da República, que isso fosse colocado como uma discussão séria dentro do governo, né, que o Mandetta fosse também participar disso. Aliás, o Mandetta, o que estava fazendo em dezembro, né? Ele, como responsável pela pasta da saúde, deveria ter sido o primeiro a falar e a alertar sobre o risco disso, né? Mas o que a gente, né, como eu falei ainda há pouco, o que a gente viu, gente, é o seguinte: todo mundo minimizando, negando, minimizando até ontem praticamente, até poucas semanas atrás, né? Inclusive pessoas infectologistas, pessoas aí capacitadas, especialistas nessa questão. Então, o que dizer, né? O que podemos dizer? E aqui um recado para o Senado. Os deputados da Paraíba estão abrindo mão de R$500 do seu salário para auxiliar no combate ao coronavírus. Representa 1,9% do vencimento do deputado lá, dos deputados estaduais. Pessoal, é complicado, viu? Olha, para vocês terem uma ideia, aqui em meio à pandemia, o governo Caiado estava pretendendo gastar mais de R$500 milhão com carnes, frutos do mar e queijos lá para a casa militar, né? E aí a gente denunciou e
o Caiado resolveu cancelar a licitação. Compra, né? E é isso. Já temos mais de 25 milhões cadastrados aí no Corona Voucher. Vamos acompanhar a distribuição desses recursos e ficar de olho justamente nessa ajuda aí aos bancos, que realmente é um negócio que não tem cabimento. A gente precisa pressionar para evitar que esse dinheiro seja mal gasto numa situação em que os recursos são escassos e as pessoas que precisam, elas estão na ponta, tá bom? É isso. Muito obrigado aí pela audiência, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau!